última aula da sua disciplina e a última aula da primeira turma lá de Ciência e Bioinsumo. Fique à Olha vontade. só, fico honrado, é coisa boa. Obrigado. Nada. Isso é interessante que dá, não sei se tem alguém aqui que é da primeira turma da agronomia de Iporá, né, que entrou lá em 2014, eu também tive a possibilidade de ministrar a primeira e a última aula da turma, né, então é bom, legal, vou marcar isso depois também, tá? Pessoal, então a gente vamos seguir aqui, né, nesse último encontro nosso sobre inovação e empreendedorismo no ramo do insumo. E como eu tinha falado, acho que o Walter levantou, é um conteúdo que a gente acha que vai mais direto, né? E vai sobrar um tempo aí, prometo que não vamos até 9h30 hoje, tá? E aí a gente discute dúvidas da disciplina que eu abro com vocês, tá? Só voltando, semana passada a gente falou da inovação e aplicando ao empreendedorismo usando a propriedade intelectual, os ativos. Né? A gente falou de patente, discutimos muito bem, fiquei extremamente satisfeito, né? Falamos sobre a questão do desenho industrial e começamos a ter noção sobre marcas, que quando iniciamos, né, vamos falar assim, eu iniciei o estudo dentro dessa área de PI, eu atribuía muita importância, como a gente discutiu de inovação, patente. Tudo é patente, 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 né? Não. Depois, quando você começa a ler, né, estudar um pouco, e a relevância dessa aqui, porque ela está no nosso dia a dia. Por mais que a patente, né, enquanto inovação tecnológica que melhora a vida de uma determinada pessoa, sociedade ou núcleo, enfim, mas a marca você está vendo ela do acordar ao dormir. Então, acaba que é aquele ativo de propriedade intelectual que a gente vai ter mais contato. Né? O que é uma marca? Né? É todo sinal que você facilmente percebe que está relacionado a um produto e serviço único ou muito bom, ou muito grande, ou extremamente reconhecido, né? Que aí você não compra a tecnologia ou o produto, você compra a marca. Exemplo vasto, né? Leite condensado, ninguém fala leite condensado, é leite moça, né? Ninguém fala palha de aço, fala Bombril. Ninguém fala sabão em pó, fala Omo, né? Ninguém fala leite fermentado com lactobacilos vivos, fala Yakult, né? E por aí vai. Né? Dentro do agro também, né, da questão da ciência agrária, a gente tem bastante isso aí, né? Todo mundo associa o herbicida é o Roundup, né? Não, o Roundup era tecnologia, né, que foi registrado, né, pela detentora da marca, por aí vai. Né? Então, a questão desse registro de marcas, né, e até depois ao final eu vou deixar um contato de vocês no Instagram, para quem tem, né, uma advogada de Rio Verde que ela trabalha com registro de marcas, ela faz uns conteúdos bem interessantes para a gente aplicar. Né? Então, as marcas ela vem constituindo cada vez mais essa questão de ativo econômico da inovação para a empresa e instituições. Tá? E outro ponto também, tem bastante relato, né, tanto do aspecto técnico-científico quanto midiático, né, do próprio INPI, que registra as marcas no Brasil, que a marca, ela pode, e muitas das vezes ultrapasse muito o valor, por exemplo, do software que a empresa registrou. Aí ela criou um nome, uma logomarca para esse software, né? Às vezes essa marca vale mais que o próprio software. Ou então a questão da própria patente, cria uma marca para vender a tecnologia da patente e essa marca vale mais, né? Então a gente consegue ver isso aí. Outro também tá, exemplo grandioso, né, desse último ponto nosso aqui é a Coca-Cola. A Coca-Cola até então marca é o refrigerante e uma infinidade de produtos. Roupa, sapato, utensílio, brinquedos e por aí vai. Ou seja, a marca ela passou a própria bebida, né? E aqui eu ponho um exemplo de cerveja, né, que a gente puxa aqui, né, tudo é cerveja. Ah, tem uma que é pior, melhor, que eu gosto mais ou menos, tudo está registrado como cerveja. Às vezes tem, eu não entendo muito, né, a questão do ingrediente, da forma de fermentação, né, e tudo, mas enfim, tudo é cerveja. E aqui eu vou selecionar tanto pelo meu gosto, mas principalmente pela marca, né, às vezes uma mais tradicional, uma mais reconhecida, né, então, a marca ela pode ser um nome, uma imagem, uma combinação do nome e imagem. O que importa é que ela vai ajudar o mercado a diferenciar o meu produto quando ele estiver disponibilizado no mercado. E ele vai diferenciar entre essas empresas aí, né? Porque, de novo, é tudo cerveja. Mas por que eu vou nessa Quilmes aqui, né, da Argentina, né, para fazer
essa utilização, essa compra, né? E aí a gente vai buscando isso aí. Então, o INPI conceitua a marca como sinal distintivo, então, o que você percebe visualmente, que a função é identificar a origem e distinguir o produto ou serviço ou um bem de outros idênticos, semelhantes ou afins, né, como a gente fala, é tudo cerveja, não é cerveja IPA, EPA, OPA, eu, de novo, não entendo nada disso, né, não faço muita questão também, enfim, para ter essa diferenciação. Tá? E ainda, de acordo com a legislação brasileira, a lei das marcas, que é a lei da propriedade intelectual, a lei da inovação, que tem uma seção de marcas, né, é passível de registrar todo sinal distintivo visualmente perceptível, ou seja, tudo que você fizer enquanto desenho manual, conseguir apresentar para o INPI e ver que ele não fere nenhum requisito, nenhuma impossibilidade, você pode registrar como marca, tá? Então, não compreendido nas proibições legais. Tem algumas coisas que são proibidas, a gente vai conversar também, tá? Então, por exemplo, bioinsumos, né? Um micro-organismo, eu posso registrar a marca, o nome tricoderma? Não, porque ele é um nome conhecido, ele é o nome do gênero, né? Tricodermil, tricodermax, né? Tricotop, enfim, se você fizer uma busca e esse termo não for utilizado por nenhuma empresa, você pode sim registrar, tá? E daqui a pouco a gente vai falar sobre identificação geográfica, isso entra muito também, né, nesses produtos obtidos em determinada região ou de determinada forma em uma região, né? A gente vê isso aí. Exemplos também, né? Aqui, por exemplo, a evolução da marca da Volkswagen, né? Essa montadora alemã que está praticamente no mundo inteiro, né? Ela nada mais é que um V e um W, né? Volkswagen, né? Como que era a tradução? É carro e vagão. Carro do povo. Isso, né? Um negócio assim que colocava. É a marca. Né? Então, se você bater o olho aqui, hora nenhuma tá escrito Volkswagen, a gente já sabe, né? Isso aqui não precisa nem falar, né? A maçã é a Apple, né? Hoje ela junto com a Google briga, né? Como a marca mais valorizada e a Coca-Cola, né? No mundo aí. Tanto que eles falam, né? Mas por que essa maçã tem essa foi mordida aqui, né? Se era para trazer isso aí, para trazer essa diferenciação também, né? Que ele até brincou, não, se eu deixo lá, ela parece uma acerola, né? Uma cereja, enfim, né? A própria Coca-Cola, como eu falei, ela aqui já traz a questão da chamada marca nominativa, ela usa um nome. Em um momento ela usou a própria embalagem, mas não teve como é que fala? Um apelo esperado do mercado. Né? Inclusive foi na época da própria Copa do Mundo dos Estados Unidos, eles viram que a marca não casou muito bem. Né? Então eles voltaram à questão só nominativa. Né? Hoje eu sei que eles usam até a própria embalagem, né? Que é a marca registrada deles também. A própria questão da Antártica, né? No Brasil hoje, tanto em diferentes produtos para fazer menção a essa marca, né? Ou seja, o objetivo é que eu bato o olho e reconheça. Que o meu produto é renomado, é conhecido, é bom, né? E eu vou ter. Esse é o objetivo da Aí, no marca. caso, é identidade visual, professor, só para ficar mais claro para mim? Marca uma identidade visual, eu não vou usar esse termo, vou usar que é um sinal perceptível para um produto, bem ou serviço. Não vou usar a identidade visual, porque a identidade visual da Coca-Cola, ela pode ser tanto a marca escrito Coca-Cola, pode ser esse Coke aqui, né, em inglês, pode ser a embalagem, usa sinal distintivo, que representa ou diferencia um produto, um bem ou um serviço dos demais. Tá? Usa esse conceito que é melhor, em vez de identidade visual. Não fica muito bom, não. Vamos lá. Aqui tem agora umas questões que a gente vai falar tanto de proibições, impossibilidades, casos interessantes, né, na questão de marcas no Brasil. Vamos lá. Por exemplo, eu vou registrar essa marca aqui, é uma logomarca, é um pneu para pneu. Vou vender, o nome da minha fábrica de pneu é pneu. Não vou. Porque o pneu é o quê? É o nome do produto fabricado, conhecido, que está de domínio público. Ou que, como é que eu falo? Um determinado grupo econômico, indústria, pode fabricar. O que diferencia o meu pneu do pneu que a Lídia está fabricando lá em Goiânia? Alguma forma, algum ingrediente, enfim, mas tudo é pneu. Não vou registrar essa imagem, né, esse sinal distintivo aqui para pneu. Mesma coisa aqui para bola de futebol, artigo esportivo, né? Para leite, para gás de cozinha,
né? Então, a gente não vai poder. Isso aqui entra na questão das proibições, tá? Outro ponto, o que que a lei como é que fala? Da inovação dentro do que tange a marcas, ela traz como proibição também, tá? Eu jamais vou registrar, por exemplo, isso aqui, né, para brinquedo infantil. Não vou nem falar o nome, né? Quem lê aqui, né? A figurinha, pepinos penetrantes, para brinquedo infantil. Não vamos, né? Não casa, né? Não dá certo, né? Mas, em contrapartida, eu posso fazer essa logomarca aqui, e este nome, né, para registrar uma marca para comércio de produtos aí adultos, vamos chamar, né? Então, quem faz esse tipo de análise, diferenciação, tanto a empresa ou você enquanto registrar uma marca, tá? Tanto que é uma dúvida que alguns falaram, até aproveitando, lá de patente, eu, enquanto autor, eu posso registrar, mas eu, enquanto autor, eu sou um autor, eu jamais serei titular. Eu, a não ser que eu tenha um CNPJ, eu posso ser o titular da minha tecnologia, do meu ativo de propriedade intelectual. Depois a gente volta nisso aí, eu explico para vocês, tá? Que é uma dúvida de alguns que enviaram um e-mail. Então aí eu vou poder, tá? Vamos lá, outro exemplo. Sal Cabo Frio. É porque o meu sal ele é proveniente aqui de Cabo Frio. Isso não é marca. Isso é denominação de origem. Por quê? Sal eu consigo, onde tiver litoral, eu posso, né, drenar essa água e fazer a secagem para obter o sal, né? E o sal de Cabo Frio, ele às vezes é um componente que eu só encontro ali na região, né, do litoral ali do Rio de Janeiro, na região de Cabo Frio. Então, não vou registrar isso como um nome de um sal que é de Cabo Frio. Não, é um sal que eu tenho em qualquer lugar, vai ser Cabo Frio. Tudo bem. Pode até ser em Cabo Frio, mas não vai trazer essa menção. Não é um sal específico de Cabo Frio. Então, a marca ela não pode ser também restritiva em relação ao local, tá? Jamais a gente vai fazer isso aqui, né? Catuaba milagrosa, cerveja milagrosa, né? Vinho milagroso. Por quê? Se a gente for ao pé da palavra, não é uma catuaba que vai fazer um milagre na minha vida, né? Não vai. Né? Não tem isso. Então, ela é irregistrável para assinalar bebida alcoólica, tá? Mas eu já vi isso em algum lugar, numa venda aí na beira da estrada com esse nome. Provavelmente essa marca não é registrada. Provavelmente não. Certeza que ela não é registrada. Aí vem da discussão da semana passada, ela sempre que uma marca for registrada, cadê? Ela vai trazer isso aqui, tá? Ou Rinho, ou TM, ou UC. Tá? Aí depende do processo que essa marca está no fluxo de registro, tá? Eu não vou registrar, por exemplo, real, a própria figura da moeda, né? Para qualquer produto e serviço. Por quê? Primeiro, ela é uma figura, vamos pôr assim, que ela tenha o objetivo de demonstrar essa questão de uma moeda, de um determinado local, no caso do Brasil, né? E ela também é uma figura de cunho governamental. Tá? Então, a gente não tem essa possibilidade de utilizar a questão da moeda. Outra coisa, brasões, né? Tanto de país, estados, cidades, time de futebol, tá? Quando eu for, por exemplo, registrar a marca de uma associação de produtor rural, de uma cooperativa de produtor rural, a gente precisa fazer uma verificação nisso, não pode usar qualquer sigla, tá? Não, eu trabalho, por exemplo, com questão daquelas carretas e ônibus, né, para fazer aqueles passeios infantis, né? E eu uso lá a marca da minha empresa, eu uso o Mickey Mouse. Jamais vou poder fazer isso. O Mickey ela é uma marca registrada da Walt Disney Produções. Ela somente pode usar. Mas eu vi que lá no camelódromo tá usando, uma pessoa tá usando essa marca de forma indevida. A questão é que a Walt Disney é tão grande, tem tanta coisa que ela não vai lá no camelódromo de Rio Verde para ver a questão dessa marca. Né? Mas tem empresas que fazem isso. O Carrefour, coisa recente, ela se preocupou bastante com uma empresa de mercado que estava usando a logomarca dela. A mesma logomarca, a mesma cor, mudava o nome do supermercado, né? Ela foi atrás e conseguiu rever isso aí. A pessoa teve que mudar. Não pode, né? É o uso indevido da marca. Isso é crime, tá? Eu não vou poder pegar, por exemplo, o Oscar, né? Tem um amigo meu, né? O Oscar, ele vai registrar lá a empresa dele, vai fazer registrar a marca e usar o Oscar, a estatueta. Não pode, né? Não vou fazer isso. Assim como a questão, por exemplo, para quem gosta de tênis, né? O torneio mais antigo de tênis aí, né? Em grama, que é o campeonato de Wimbledon, na Inglaterra. Também não vou. Primeiro, que já é registrada essa logomarca, tá?
e ela tem esse renome. Tá? Então, a gente peço para vocês lerem o material sobre as proibições também, né, lá da OMPI, que traz bastante informação e exemplos também, tá? E aqui está linkada a proibição e até a questão de registro, não chega a ser emergencial, mas prioritário de marcas. Isso aconteceu no Brasil quando sediou a Copa do Mundo 2014. O que a FIFA faz? Ela tem a logomarca da própria Copa, né, que é o próprio troféu, né, que tem que fazer esse registro, porque ela vende produtos licenciados, e para um produto ser licenciado, ele tem que trazer essa marca, e para trazer a marca, essa marca tem que ser registrada. Só que essa marca, ela tem que ser registrada no local que vai ser a Copa, no caso, no Brasil. A marca foi registrada, não teve problema nenhum, não era parecida com nenhuma, né? Cada cidade sede, ela cria uma marca também, que eles fazem uma apresentação e tudo, isso também foi passado ao INPI para fazer esse registro, né, aqui em Belo Horizonte, né, usou lá a Pampulha, né, Brasília fez aí a silhueta da própria catedral, o céu de Brasília, né, o cerrado, a grama e tudo. Quando chegou em Natal, deu confusão. Por quê? A FIFA queria registrar o nome Natal. Por que ele não pode registrar o nome Natal, na visão de vocês? Por que eu não posso registrar Natal? Só eu vou usar esse... Já é um termo conhecido. Há muito tempo. Natal tem a questão natalina da cristão. Ok. E já é uma cidade, né? Correto. E tem até, né? Tem assim, a gente usa muito a cidade natal. Então, dá para ter várias interpretações e não é exclusividade. Isso, não é exclusividade, foi o ponto, tá? Principalmente quando ele queria, né? Eu quero registrar Natal, porque eu vou colocar na camiseta Natal. Ninguém vai poder usar, por exemplo, visitei Natal e lembrei de você. Quando eu uso uma marca, é isso. Então, a FIFA deu um trabalho, porque não teve esse entendimento. Tanto vocês estão vendo aqui, normalmente, quando eu tenho os cartazes, está lá, sei lá, Jogos Olímpicos, Rio 2016. Copa do Mundo, a mesma coisa, cidades sedes, né? Teve. Tanto que o material anterior, antes, né, de ter esse problema que eles não tinham verificado, saía só Natal, Belo Horizonte, Brasília. O que eles tiveram que fazer? Inclusive foi uma agência de publicidade do Brasil que refez isso aí. Teve que colocar esse termo aqui, sede, né? Não caiu bem para a FIFA, né? Porque tinha muito material que já tinha sido colocado, e no entendimento deles também ficou um termo a mais que poderia gerar essa confusão, mas não poderia registrar, e ficou isso, né? Copa do Mundo da FIFA no Brasil, sede Natal, sede Belo Horizonte, sede Brasília, e por aí vai. Enfim, é interessante, né, para ver isso aí, essa questão. Então, nem tudo que eu penso eu vou registrar como marca. Ainda, nem tudo que eu desenho, nem tudo que eu vou pegar essa foto, vou tirar uma foto aqui do cerrado e tudo, e vou fazer uma silhueta. Muito cuidado quando for fazer essa busca, esse registro, antes de não ter a questão de buscar. O que eu quero fazer aqui com vocês rapidamente no final, mostrar onde faz isso, tá? Para a gente fazer essa busca, o que tem, por aí vai. Parece que alguém chamou? Sim, professor, fui eu. Tá me ouvindo? Pode falar. Professor, aí tá falando da questão da moeda de R$1, né? Que não pode registrar para qualquer produto ou serviço, mas eu já vi chocolates em forma de moeda de R$1. Tem muitos afiliados e eles consomem muito, inclusive. Meus meninos também. Não é marca, não é registrado, eu já vi também. Tá. Isso. Eu não lembro o nome da empresa, mas ela não registrou. Então, enquanto ninguém preocupar com ela e a notificar, pode-se usar. Engraçado, entendi. né? Pode. Engraçado. E aí pensa agora, por exemplo, vamos pegar o chocolate, estou falando da Lindt, né, que hoje é alto renome. Para mim tem chocolates melhores, mas vamos lá. Eu pego e escrevo da mesma forma num chocolate qualquer e coloco isso no mercado por R$10 mais barato. Nossa, o povo vai comprar na hora, né? Só conta da marca, tá? Eu estou fazendo esse uso indevido, que é previsto na lei de marcas, né? Como crime também, a pessoa vai ter essa responsabilidade civil, né? Nisso aí. Mas é dessa forma. Tem outros exemplos, né? A gente teve... Deixa eu tomar liberdade aqui, a vantagem da gente ter nessa questão do... Oreo e Nero. Alguém já tinha ouvido falar nisso aqui? Essa briga que deu uma época aí, da Oreo? Não.
tem a Oreo, que é essa bolacha de chocolate, que ela tem esse recheio de, acho que é leite e baunilha e tudo. A receita eu não registro, né? Mas a questão da bolacha, da bolacha, desculpa, né? Da forma que eu comercializo e a marca, eu registro. Né? A Kraft aí, né? Que é a Lacta no Brasil registrou isso aí. Só que aí o que eu tinha? Esse danado começou com esse aqui, né? Cinero, né? De novo, é a mesma marca? Não. A fonte é diferente, né? A posição já é igual. A questão da cor é igual. Trazer a bolacha do mesmo é igual. Ou seja, se eu vou para um mercado e acontece, a pessoa não sabe ler, mas ela reconhece a marca, a imagem. Isso aqui engana. É o que a gente chama, cai em 2 crimes na lei de inovação: concorrência desleal e uso indevido da marca. Por que é concorrência desleal? Quando é um pacote isso aqui, alguém chuta aí, R$7, R$8, depende de onde você vai, né? Uai, como é que eu vou comprar um que custa, esse aqui custa 3, é esse. Isso é desleal, né? Principalmente se eu levantar tudo o que a Kraft faz para ter esse primor na receita do óleo, né? Para fazer isso aí também. Então tá aqui, né? A Justiça Federal anula o registro de marca que imitava o biscoito Oreo, né? Aí o que essa Nero, né, desse grupo alvo, saiu fazer? Mudar a embalagem, né? E tem outros exemplos aqui, né? Trazendo essa questão. Ah, então quem pode usar? Quem registrou. Quem registrou a marca pode usar do jeito que for, mas quem for utilizar essa marca não vai poder usar igual. Se é concorrência desleal, né? E ele jamais vai poder ter essa utilização. Diga. Professor, lembrando que para se registrar uma marca, se não tiver uma empresa especializada, não se registra. A pessoa sozinha, meu menino está tentando há mais de um ano registrar uma marca e não consegue. Correto. A burocracia é grande, é imensa. Então, se não tiver uma empresa especializada em registro de marca, inclusive eu tenho interesse em pegar esse contato que o senhor falou aí, porque por favor, de passar tem um com ano que está prazer. tentando registrar uma marca e não consegue. A Pronto, quantidade de documento, consulta que tem que fazer, e ele não consegue fazer isso sozinho. Não, eu vou te passar o contato da Débora assim e vai andar, tenho certeza. É profissional excelente, tá em Rio Verde aí, mas ela atende pessoal de todas as regiões praticamente. Me lembra no final, manda e-mail, alguma coisa para ficar à vontade. Tudo bem de marca, pessoal? Como a gente aplicaria a marca na questão do ramo dos bioinsumos? Igual eu falei, vamos voltar lá na aula de semana passada, registrei um software que conta, a questão do micro-organismo, me ajuda, me otimiza o processo de contagem, identificação, da taxonomia. Tenho tecnologia e inovação, né, seja o software, uma patente, ou o software que embarca a patente, né, um modelo de utilidade, só que o mercado ele não vai ver lá método de identificação de Fusarium, bacilos e dactilária no solo, é muito grande, o tanto que isso é um título, não é uma marca. O que é a marca? Eu criar um nome que pega fácil. O pessoal brinca, igual o nome de cachorro. Eu não vou pôr o nome de cachorro grande, porque o cachorro, o pessoal até coloca, né? São 2 sílabas. Ele entende 2 sílabas. Por isso que é Totó, Lulu, Rex, né? Enfim, é a mesma coisa. E outra, você tem que pensar no mercado que você quer apresentar esse produto. Então, sei lá, pensar num nome que chama atenção, tanto na questão nominativa, e pense no desenho também, que a gente chama marca figurativa. Por exemplo, aqui eu tenho exemplo de marca figurativa. Aqui eu tenho exemplo de marca nominativa. Quando eu jogo figura e nome, ela vira uma marca mista, né? Que a gente vê aqui, né? E por aí vai, tá? Então, é extremamente aplicado na questão do ramo dos bioinsumos também. Principalmente nessa questão. Pense, igual eu falei, a possibilidade do TCC de vocês gerar um ativo de propriedade intelectual, um software, uma patente. Pense no nome desse trem, registra esse nome. É a marca que você vai apresentar ao mercado. É muito mais fácil você chegar numa reunião numa empresa, em vez de falar, esse aqui é o método de identificação de dactilária, penicílio, bacilos no solo, cerrado, goiano. Não, pensa lá no nome, Identifitop. Pronto, você apresenta ela e vai discorrendo, tá? O que é interessante, igual o colega falou,
vou pensar em registrar. Você tem a ideia, você tem a possibilidade, você já consegue fazer uma pré-busca, uma informação, mas se você tiver condição e possibilidade, busque uma empresa, porque às vezes eles já estão focados nesse trabalho, já são especializados, isso vai te ajudar muito, igual o colega disse, né? O INPI, ele tem essa burocracia, essa documentação, porque é um registro, é uma coisa que vai ficar para sempre. A marca, deixa eu voltar aqui, a marca, diferente da patente, que você tem ali o uso exclusivo por 20, 25 anos, dependendo da forma de registro, a marca é para sempre, desde que a cada 10 anos você pague o seu registro, tá? A cada 10 anos, tá? Então, por isso que tem gente aí que vai ficar com essa marca registrada pro resto da vida, tá? Porque a própria empresa tem esse cuidado de manter esse registro, tá bom? Tudo bem até agora com marca? De boa? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Eu mandei no chat aí, mas... Pode ler, que eu não tem algumas situações em outros países que é a mesma identidade visual, mas eles mantêm marcas... Sinal distintivo, não vamos usar esse termo, tá? Não vamos usar identidade visual, isso não é para marca, tá? Usa sinal distintivo. Então, mas são os mesmos sinais distintivos, só que marcas diferentes. Eu posso, então, registrar a minha marca num país, em outro país, manter o sinal distintivo, só colocar na outra marca. Por exemplo, Bom tem aqui, tem na Europa com outro nome, tem na Austrália com outro nome, tem nos Estados Unidos com outro nome, mas o distintivo é o mesmo. Pode. É tudo a mesma empresa? Tudo sendo a mesma empresa. Pode. Os funcionários utilizam, né? Sim, pode. Não tem problema. Entendi agora, sim. O que eu não posso é pegar o que você registrou na Austrália, nossa, tá massa esse nome. Vou registrar aqui na Holanda, porque eu tô aqui só na Holanda. Não posso. Entendi agora. Se for do mesmo detentor, a gente, para marca, usa detentor, né? Do sinal distintivo. Se for no mesmo detentor, ele pode usar o mesmo sinal distintivo com uma marca, com um nome diferente. Pode, para produto diferente. Quem faz isso, por exemplo? Aqui no Brasil chama Que Bom, né? Acho que em Portugal, na Itália, é Algida, né? Na França, acho que é Micot. Tudo a empresa que comprou a antiga Que Bom aqui no Brasil. Usa a mesma marca e ela faz isso, né? Ou seja, a marca é a mesma, mas às vezes por quê? Esse termo Que Bom, ele não cai bem na língua francesa, né? O Algida para picolé na língua portuguesa, será que vai dar certo? Então, o que eles fazem? Usam a mesma marca figurativa, que acho que é um coração, né, o símbolo do hoje da Que Bom, só que colocam o nominativo, aquele nome que casa melhor no mercado. Pode fazer sim, entendi agora, cara. Pode sim. Uhum. Isso é o que a gente chama de marca mista. Tudo bem? Beleza, Leonardo, obrigado. Valeu, por nada. E aí a gente chega em outro direito de propriedade intelectual que eu aprendi a gostar demais da conta. Não só por conta dos produtos, mas a relevância que ele assume no Brasil enquanto um país agrícola, né, extremamente produtivo do aspecto agrícola, na questão de alimento, fibra, bioenergia, né? E que ainda não é tão conhecido. Daqui a pouco eu vou mostrar um mapa do Brasil para vocês, depois da gente discutir essa questão da teoria, que fala, mas espera aí, por que não tem mais? Né? Que é extremamente relevante. E é o ativo de propriedade intelectual que mais aproxima da questão da agricultura, da agropecuária, da agroindústria, das ciências agrárias, que às vezes faz essa ponte da inovação enquanto a ciência agrária para a sociedade, quando fala agricultura e tudo, produção de alimentos, né? Esse ativo de propriedade intelectual, ele faz tão bem para esse entendimento que ele vai gerar um reconhecimento, ele vai gerar uma identidade, como o nome está falando. E isso vale dinheiro, isso vale mercado. Isso vale como é que eu falo, uma participação, um reconhecimento, uma credibilidade a um grupo, comunidade, principalmente de zona rural, que a gente vai ver aqui, que é legal demais da conta, tá? A gente vai ver daqui a pouco, vocês vão entender. Goste mais, aprendi a gostar muito. O Estado de Goiás, ele inclusive está com o pessoal na Secretaria da Agricultura e da Secretaria da Economia, com o pessoal da Inovação, trabalhando nesse levantamento. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês exemplos. O que é indicação geográfica, tá?
Ela é um ativo de propriedade intelectual que ela protege uma determinada área, aí pode ser um país, pode ser um estado, pode ser uma cidade, uma região ou uma localidade, um distrito, um núcleo populacional, uma comunidade ribeirinha, uma comunidade rural, uma comunidade afrodescendente, né, quilombola, enfim, tá? Que tornou conhecida porque ela possui uma qualidade única, uma condição somente dela, ou uma reputação relacionada à forma de extrair, produzir, fabricar algum produto ou algum bem, ou prestar algum serviço, tá? E aí a gente tem indicação de procedência e denominação de origem. A gente vai ver que mais tudo quer dizer o quê? Um produto ele é reconhecido porque ele é feito ali. Açafrão de Mara Rosa. Eu tenho açafrão em um monte de lugar. Se eu plantar, eu tenho açafrão em Hidrolândia, Rio Verde, Posse, Ceres, por aí vai. Mas o açafrão de Mara Rosa, porque ele tem um histórico da produção, isso vem desde antes da década de 30, né? Antes, inclusive, da questão das colônias agrícolas, né, do norte goiano, já tinha núcleos de produção e processamento de açafrão ali no norte goiano, né? E aí vem muito da própria questão da comunidade tradicional associada da região do norte goiano, né, inclusive com raízes da população originária do Brasil, indígenas, né, do Brasil. E a gente tem isso aí, extremamente relevante e importante para a agricultura. Quando a gente fala de indicação de procedência, quando o nome fala, ele é um nome geográfico, ou seja, é um nome geográfico que torna o produto, o bem, o serviço ou o processo extremamente mencionado, conhecido por diferentes fontes, seja do mercado, midiático, de marketing, tá? Por exemplo, centro de extração, de produção ou fabricação de produto ou de um serviço assinalado, tá? O que eu tenho de exemplo? Fica mais fácil. Franca. Quando eu falo Franca, todo mundo lembra de bota, botina, né? Sapato. Então, Franca tem essa indicação de procedência, né? Hoje, o Estado de São Paulo, ele foca muito nessa questão de bens e serviço, né? De produtos para bens e serviço. Sapato, roupa, joias, né, tem alguma coisa, e aí a gente vê o Minas e Paraná e Rio Grande do Sul liderando na questão de indicação de procedência de produtos alimentícios. Por exemplo, vinho do Vale dos Sinos, hoje é vinho, queijo e embutidos, né, que eles colocam lá. Frutas do Vale do São Francisco, né, vinho do Vale dos Vinhedos, café da região da Serra da Mantiqueira, né, doce de Pelotas, queijo Queijo Minas da região do Cerro, que foi uma das primeiras marcas na questão histórica, né? A primeira menção histórica de um produto, ele é muito bom porque ele é produzido em um determinado local, né? A gente tem isso aí. A questão gente, fugiu o nome ali do Jalapão, como é que chama? O capim dourado, né? Do Jalapão, a questão do gado, né, da carne aí do Pampa Gaúcho, entre outros, a cachaça de Paraty, ou seja, eu tenho cachaça em todo lugar, mas de Paraty é melhor. Por quê? Eles descreveram isso aí e conseguiram o registro, né? As panelas para fazer a muqueca capixaba, né, lá do bairro das Goiabeiras, que é um bairro lá em Vitória. São exemplos de indicação geográfica. Então, normalmente eu tenho um nome geográfico associado à questão do meu produto, tá, para fazer isso aí. E junto eu tenho a chamada denominação de origem. O que é a denominação de origem? Tem essa informação geográfica, só que agora eu preciso que a qualidade desse meu produto, desse meu bem, desse meu serviço, ou a característica, ele tem que ser exclusivamente ou essencialmente por conta desse meio geográfico que eu estou. Seja fator natural, biológico, tá? Ou fator humano. Aqui entra bioinsumo. Exemplo. Eu produzo baru na região Jabuticaba, não, vou fazer propaganda, né? Vender o peixe nosso aqui. A gente produz Jabuticaba em Hidrolândia e por uma bioprospecção de um TCC aqui do Lato Senso, identifiquei 2 potenciais biocontroladores no solo ali da área de produção, naturalmente. É uma área sem histórico de agricultura, sem histórico de aplicação. Eu encontrei, o Cerrado tem muito. Lá em Rio Verde a gente até tem um banco, né, de potenciais biocontroladores, né, junto com a professora Laércio, né, a professora Luciana, a professora Edinalva, a gente fez um trabalho com isso aí. E o que acontece? Isso faz que a jabuticaba dessa região de Hidrolândia, vou falar ali que é a Nova Fátima, né, um distrito de Hidrolândia, ela seja diferente da jabuticaba tradicional de Hidrolândia. Se eu consigo confirmar isso, comprovar, fazer essa busca histórica, e aí é interessante, que aqui eu não preciso, por exemplo, fazer uma busca.
Não, peraí, será que alguém está produzindo jabuticaba? Não, se você comprova que eu tenho isso, que é natural, você tem estudo, aí você pode aprimorar, por exemplo, fazer uma análise bioquímica da jabuticaba, mostra que ela tem mais beta antioxidante, né, flavonoide, do que a que não é não é produzida sem um bioinsumo. Isso é passível de uma denominação de origem e indicação geográfica, ou seja, a jabuticaba da região de Nova Fátima, em Hidrolândia. E isso vira uma propaganda, um marketing. E já é a marca. Por isso que eu falei. Desculpa. Tudo isso aqui são marcas registradas. Só que é meio que automático. Quando eu identifiquei que esse café da região da Serra da Mantiqueira, ela tem essa indicação de procedência, que só lá eu tenho esse café, ou que esse café produzido nessa região, ele é muito bom porque atende quesitos, a gente tem uma cartilha para atender, eu registro essa marca. Aí eu vou lá, café do Walter, café da Micaele, café do Paulo, tudo bem, mas eu vou pôr essa etiquetinha, que é essa chamada marca coletiva, logo abaixo, falando que ele é de indicação de procedência. Tranquilo. Mas como que o Paulo, o Walter e o Micael podem fazer isso? Eles atendem os quesitos dessa comunidade, desse grupo, dessa cooperativa, tá? E a denominação de origem, o que a gente tem? E aí é interessante, tá? Aí ela vem agora com a questão do meu produto que eu só encontro lá. Exemplo, o camarão da região da Costa Negra, né, que pega ali Ceará, Rio Grande do Norte, né, para fazer isso aí. A questão do arroz do litoral norte gaúcho, né? Café de Colômbia, né, que talvez é uma denominação de origem a mais reconhecida no mundo, né? O azeite produzido na região da Serra da Mantiqueira, né? Então, ali nordeste de São Paulo, sul e sudeste de Minas, né? Café da região do Cerrado Mineiro, né? O mel dos manguezais de Alagoas, o própolis verde de Minas, banana da região do Corupá, tem o cacau de Rondônia. E aí, por que eu fiz a menção para Goiás? A gente temos um aí que já é registrado, foi o primeiro do estado, que é o açafrão de Mara Rosa. Todo mundo já ouviu falar em açafrão de Mara Rosa? Acho que sim, né? Quem for goiano, né, e do arroz com piqui, tudo tem isso, né? Ou seja, ele é essa indicação de procedência, como a gente falou aqui, né? E traz essa denominação de origem também, ou seja, esse açafrão de Mara Rosa eu só consigo pelas características que eu tenho em Mara Rosa, tá? Esse outro aqui, que inclusive a gente trabalha aqui no campus, junto com o pessoal lá na região do Cará, no município de Bela Vista de Goiás, né, o professor Bruno, o professor Jackson aqui do campus, que é o registro dessa marca, né, o polvilho do Cará, né? Não é que ele é feito do Cará, não, né, de mandioca, tudo é a região ali do Cará, né, o nome de um ribeirão que eles têm lá. E está trabalhando com isso aí, né, que aí associa a questão da produção exclusivamente de mão de obra familiar, né, com essa cooperativa lá de Bela Vista. Tá bem encaminhado, acho que deve aí na próxima atualização ter pelo menos o protocolo já com esse pré-registro, vamos chamar assim, dessa denominação de origem também, né, desse polvilho aqui de Bela Vista. O mais recente, não sei se alguém aqui é da região ali, né, oeste, o extremo sudoeste de Goiás, né, Santa Rita do Araguaia, é a mais recente agora aí, que é a questão do queijo cabacinha, né, não sei se alguém já ouviu falar, né, quem é do oeste goiano, descendo ali, né, para o Baixo Vale do Araguaia, isso é bem tradicional, né, e Santa Rita do Araguaia, junto com mineiros que tem trabalhado bastante. A Unemar, né, como vocês estão vendo de Alto Araguaia, junto com a UFJ de Jataí, eles começaram a fazer isso aí, né, junto com o estado de Goiás, para fazer essa observação. Então, o que normalmente, eu tenho alguma coisa na minha região aqui com bioinsumos, eu acho que, né, a gente pode verificar isso aí. O que é a primeira coisa? Você conhecer. O que eu tenho no meu grupo? O que eu tenho de produtor? O que eu tenho de associações fazendo isso aí, tá? Todos os envolvidos nessa produção. Por quê? Aí você consegue traçar um perímetro até onde vai, quem faz de forma semelhante, se faz semelhante por quê, tá? Tem uma padronização e você já consegue ir delimitando. Por exemplo, essa hoje é a dificuldade que a gente tem enquanto campus do IF Goiano, trabalhando junto com o SEBRAE, aqui da região de Hidrolândia, para registro da denominação da indicação de procedência, da jabuticaba de Hidrolândia, porque a gente ainda não conseguiu, junto com estava em quase 80 produtores catalogados, né, na Emater aqui em Hidrolândia. A gente não conseguiu buscar, e entre esses 80, essa constância, para bolar essa cartilha. Porque, de novo, para eu registrar essa indicação geográfica, essa denominação de origem, eu tenho que mostrar o produto, esse diferencial que ele tem em relação à jabuticaba de Minas, do norte do Paraná, do estado de São Paulo, né?
é a padronização que tem se buscado. Né? Então, de novo, é um ativo de propriedade intelectual extremamente relevante, interessante demais de trabalhar, independente de ser área de bioinsumos, pessoal. Quem às vezes está na área da agricultura com a produção aí de olerícolas, frutíferas nativas do cerrado, frutíferas exóticas ao cerrado, a questão da agroindústria no processamento de carne, leite, derivados de frutas, doce de Nerópolis, todo mundo conhece. Por incrível que pareça, não tem nenhum tipo de registro, né? E já é tão conhecido e renomado que seria uma certificação a mais, um agregar valor a mais o produto que vai remunerar mais quem está produzindo isso aí, que detém a história, a técnica, a padronização. E, de novo, isso aplica muito ao bioinsumo, tá? Exemplo, um doce de mamão de Nerópolis. E eu busquei, junto com a cooperativa dos produtores de doce de mamão de Nerópolis, que todo mundo usasse um bioinsumo para diminuir a incidência de varíola do mamoeiro, né? Que é um probleminha chato no mamão. A própria questão do mosaico do mamoeiro, que é uma doença aí que o pulgão é o vetor, eu uso o bioinsumo e diminui. Se a gente começa a verificar isso, entra, por exemplo, a questão da identidade, da denominação de origem, né? A própria questão de você agregar valor por conta de ser um manejo sustentável, né? E um produto aí que tem todo esse histórico. Olha aí, que legal, né? Eu tô falando de bioinsumo, doce de mamão, doce de Nerópolis, e por aí vai. E é possível mesmo, tá? E é aqui que eu chego para vocês. Essa é a última atualização do INPI, que vocês estão vendo aqui embaixo, com o IBGE. O que é o objetivo? Traçar um mapa. Tá? Aqui tá menor tudo, eu daqui a pouco vou mostrar um link para vocês, para acessar isso aí. É atualizado. Tive o cuidado aqui, enquanto o Zé estava dando recado, de ver se tinha alguma coisa. Não tem, né? O último é de 2019, mas já tem lista mais atualizada. Eles não ainda plotaram no mapa. Aqui, ó, tá a nossa aqui, o açafrão de Mara Rosa, bem aqui, né? Hoje, Goiás é só ela. A gente tem mais 4, que é a questão que está em vias de registro, que são as pedras de Pirinópolis, né? Aquelas pedras, normalmente, são pedras portuguesas, né? Mas tem a questão da origem lá em Pirinópolis, né? Eu tenho a questão do queijo cabacinha, né? Que também está nessa conversa aí com o pessoal. A jabuticaba ainda não entrou. O polvilho do cará. Qual que é a outra que está faltando aqui? O pessoal aqui na região de Alto Paraíso, o Cavalcante, com a questão de frutíferas nativas do Cerrado, na região dos quilombos ali de Goiás, até Arraias, no Tocantins, né? E vocês estão iniciando isso aí também, alguma coisa nesse processamento. Hoje, Goiás, que a gente faz é isso, tá? Como eu falei, se a gente for traçar qual estado que tem mais isso aí, hoje é o Rio Grande do Sul, a gente observa aqui, né? Seguido aqui por Paraná, Minas, né? Que vai trazer isso aí também. Tá? O que eu tenho aqui, por exemplo, aqui no Amazonas, né? São peixes ornamentais, né? Que só encontro nessa região. E tem essa, junto com o IBAMA, aí, essa autorização, né? Os sapatos de Franca, né? Deixa eu ver outro que a gente bate o olho e reconhece aqui também, né? Cachaça de Salinas. Professor, qual a diferença de indicação de procedência e denominação de origem? Pronto, indicação de procedência, eu tenho um nome geográfico associado. Exemplo, doce de Pelotas, doce de Nerópolis, açafrão de Mara Rosa, vinho do Vale dos Vinhedos. Isso é indicação de procedência. Né? Então, esse nome geográfico faz o meu produto ser conhecido como o melhor do mundo. Sapato de Franca, né? O champanhe, que é um fermentado de uva da região de Champagne, na França. Né? O vinho do Porto, é só o do Porto. É um vinho, mas é só o do Porto que tem isso aí também. Quando eu venho para denominação de origem, é porque o meu produto ele tem essa qualidade ou essa peculiaridade, ou eu só encontro esse produto naquela região. Exemplo, uma banana da região do Corupá, ou o café da região do Cerrado Mineiro. Cerrado Mineiro eu só tenho ali naquela região, né, do Triângulo Mineiro até chegar no entorno de Brasília. Quem produzir café nessa região geográfica delimitada e seguir um padrão, a gente vai ter essa chamada denominação de origem. Eu tenho café em Minas para um monte de lugar, mas o Cerrado Mineiro eu só tenho lá. Aí você viu aqui, eu não estou falando que o meu café cadê? Se eu pegar aqui como indicação, por exemplo, café de Unai, café do Triângulo Mineiro. Isso é indicação de procedência, quando eu tenho um nome geográfico que faz o meu produto ser reconhecido. Agora, quando o meu produto ele é reconhecido que é bom, porque eu só encontro o Cerrado Mineiro naquela região, ou o café da Colômbia é só na Colômbia, aí eu tenho a minha chamada denominação de origem.
O minério pode ser denominação de origem? Pode. A gente tem, igual eu falei, essas pedras de Pirinópolis, tem um pessoal lá no Rio de Janeiro que tem algumas pedras preciosas, né? Para fabricação de joias artesanais também. Pode também. Cristalina, maior reserva de cristal do mundo. E não acho que não tem nenhum resíduo. Não tem. Do pouco que eu estudo, que eu verifiquei, não tem. Aqui, ó, só para título de curiosidade, isso aqui é a zona geográfica do chamado aí, café da região do Cerrado Mineiro. Pega tudo isso aqui, né? O pessoal lá do Tocantins, né, trabalhando com capim dourado, o camarão da Costa Negra, que hoje eles expandiram isso aqui até chegar no Rio Grande do Norte, né? Tá aqui em... Ô, gente, como chama a cidade lá no Ceará, que inclusive é um camarão, sim, da cidade, fugiu não, perto de Jericoacoara, né, tem isso aqui também, o mel do mangue de Alagoas, né, a cachaça de Salinas e por aí vai, tá? Onde eu encontro isso? Deixa eu tomar liberdade aqui de novo, até deixar aberto, pessoal. Opa. Aqui, ó. Vocês podem entrar no próprio site do Ministério da Agricultura e Pecuária, como eu falei, o INPI registra, mas quem faz essa catalogação, né, essa divulgação é o próprio Ministério da Agricultura e da Pecuária hoje, né, que antigamente era abastecimento também, tá? Eles fomentam muito essa questão da disseminação da questão da indicação geográfica, marca coletiva, né, como a gente está vendo aí. E o que acontece? Eles vão trazer aqui o que é, né, dados sobre as IGs e produtos típicos potenciais. Aí vocês veem aqui, o que é registrado. Tá? Sendo registrado, o que ele traz aqui, por exemplo, e a atualização desatualizada, né, vocês estão vendo aqui, de 2023, então a gente vai para quase 2 anos, praticamente 2 anos, sem nenhuma atualização, aqui. Eu tenho, por exemplo, as indicações geográficas internacionais, que são registradas nos países de origem e que ele consegue registrar nesses novos mercados. Tá? No caso aqui, exemplo, né, o conhaque. Eu não posso vender, né, escrever conhaque Domus, conhaque, não. Conhaque, o termo desse aguardente, né, de vinho aí, ele é a bebida, ele não é uma marca, ele é um substantivo, tá? E por quê? Porque é a região de conhaque na França. Tá? Então, tem esse aqui, né, o escritório nacional, né, profissional de conhaque aqui, que fez isso lá na França. E aí, ele vai registrar isso nos países que vão consumir. Então, não, eu vou fabricar um conhaque aqui em Bela Vista de Goiás, vai ser o conhaque de Bela Vista. Não pode, gente. Por mais que eu coloque conhaque, com NH, OK e tudo, não pode, tá? Mesma coisa champanhe. Só é champanhe se você conseguir produzir lá na região da Champagne, na França. Se não for, não é champanhe, tá? A gente tem isso aí. Queijo Roquefort, também não. Tanto que esse aqui, não sei se vocês já viram, eu não tenho mais, por exemplo, queijo Roquefort produzido em Minas. Agora eles estão chamando de queijo azul, porque esse aqui foi a própria União Europeia que interviu judicialmente para tirar isso. Eu não tenho queijo Roquefort produzido no Brasil. Eu tenho Roquefort sendo produzido em Roquefort, na França. Diga, quem chamou? Sou eu, professor. Boa noite. Boa noite. Passando a avisar que já são 8h02, a hora que o senhor puder dar um intervalo. Na hora, vou só terminar isso aqui e a gente vai. Certinho, beleza. Obrigada. Nada. Tequila, né? A tequila, mesma coisa, né? É esse destilado de uma agave que eu só encontro lá naquela região do México. Só lá. Até esses dias tinha uma tequila aí da Pitu, né? O pessoal do México veio atrás também. Tá? Então a gente tem isso aí. Confesso que mesmo México, né? Às vezes está mais próximo da gente. Eles são muito fortes com isso. Eles são muito um nacionalismo comercial, de mercado muito forte. A Europa faz isso muito bem também, né? Para fazer isso aí. E aqui a gente vem para as indicações geográficas do Brasil. A primeira registrada foi essa, né? Do Vale dos Vinhedos aí. Aí eu tenho, por exemplo, a indicação do queijo da colônia Vimarson, né? Lá no Rio Grande do Sul também. Então, a indicação, só consigo esse queijo lá, né? O café da Serra Mineira, a questão lá do, quem conhece o Socol, né? De Venda Nova do Imigrante, inclusive é a marca registrada, né? Descendo aqui rapidamente para o intervalo, né? O vinho, as frutas, né? Do Vale do São Francisco, começou com uva de mesa e manga, hoje ela engloba melão, goiaba, qual? Melão, goiaba, acho que são essas duas, tinha uma outra que eu tô esquecendo aqui, também pegou essa questão da concessão,
tá? Café do oeste da Bahia, né? Esse é interessante, a farinha de mandioca lá de Uairini, no Amazonas. Isso aqui é interessante porque foi a primeira registro de identidade geográfica de uma comunidade de população originária do Brasil, indígena. Tem um monte de coisa que eles fazem, né? E aí o pessoal teve essa questão, né? Para fazer aí esse, como é que eu falo? Devolver, né? Para quem é de origem também. Tem a queijo da região da Serra do Cerro, abacaxi do Remanso, e aí a gente vai descendo aí também para outros aí, né? O queijo, né? E leite de búfalo do Marajó, e esse vai ser uma indicação de procedência, porque é só lá. Eu tenho búfalo em todo lugar, mas a forma, principalmente da obtenção desse queijo, eu só encontro na Ilha do Marajó também, tá? Faça esse exercício depois. Venham conhecer aí, tem Tanguá, né? Outro que é interessante também, o morango, né? Da região ali do norte do Paraná, entre outros, tá? Que a gente observa aí também, tá? Para fazer o Guaraná de Maués, que esse aqui foi, inclusive, uma demanda do próprio governo do estado do Amazonas com a questão da Antártica, quando foi, como é que eu falo? Maximizar a produção do Guaraná para a questão das bebidas, né? A primeira coisa, o governo bateu, vamos, então, fazer esse registro, essa indicação de procedência. Eu tenho Guaraná na floresta amazônica inteira, mas aqui de Maués aí vai ficar essa questão. Tanto que eles têm essa marca aqui em algumas latas, né? As de 2 litros normalmente traz isso aqui, né? De Guaraná, Guaraná Antártica, né? Normalmente tem isso aí. Então, façam esse exercício aí para vocês conhecerem também, tá? Só para que falta só mais um desse assunto aqui, só para a gente trazer, pessoal, de ir para o intervalo. Vamos lá. O que é importante disso? Para a gente na agricultura, dentro da área da agricultura, e a gente aplicando também o ramo dos bioinsumos. IGs, as identidades geográficas, elas são ferramentas coletivas que valorizam muito produto tradicional vinculado a determinado território. Isso é muito bom. Isso vende, divulga, dissemina a cultura e faz essa propaganda sem eu precisar pagar para fazer propaganda. Doce de Nerópolis, né? Açafrão de Mara Rosa, o queijo cabacinho, eu já vinculo a Santa Rita do Araguaia, né? A própria doce de Nerópolis, né? E por aí vai, né? A gente consegue verificar isso aí. E outra, eles possuem 2 funções principais. A primeira é, óbvio, agregar valor ao produto. O doce de Nerópolis, ele vai ser caro mesmo, em relação ao doce no mercado, a marca X, porque tem todo o valor histórico, a parte de padronização, de obtenção, tá? Mas o que eu considero como a função principal? É a segunda ali, proteger a região produtora, principalmente porque esse doce de Nerópolis não é de agora, é uma coisa histórica ali, que vem da questão, por exemplo, da influência ali da população mineira que vem para Goiás, né, na questão do povoamento do estado. Tem uma técnica ali centenária de fazer esse doce, né, para obter isso aí, chegar nesse produto de qualidade. É um produto que já tem essa qualidade reconhecida pelo renome, pela própria questão do mercado consumidor, tá? E o que ele entra no empreendedorismo também nessa questão aí, tá? Porque promovendo esse produto, promovendo essa herança histórico-cultural, que é dele, é de Nerópolis. Eu não vou falar, é doce de Nerópolis fabricado em Bom Jardim de Goiás. Não tem isso. Né? Lá, os tachos de muqueca do bairro de Goiabeiras, a gente faz aqui em Caldas Novas. Não tem isso, é intransferível. Tá? Então, isso é muito interessante. E isso para o empreendedorismo é muito bom. Você estimula, você fomenta muito esse núcleo populacional. Então, você tem esse ganho econômico interessante. Tá? E o que ele abrange? A área da produção definida, uma padronização nessa área de produção, atipicidade, ou seja, eu só encontro isso lá em Nerópolis, só encontro isso lá em Mara Rosa, né? A autenticidade, que é outro ponto importante, tá? Nessa questão. E aí entra a parte do registro da marca, e é marca coletiva, porque normalmente um grupo faz o registro dessa marca e faz esse uso em comum, né? Essa questão de como eu obtenho, eu desenvolvo meu produto, a disciplina no método de produção, porque eu chego num padrão de qualidade, tudo isso vai trazer esse reconhecimento, essa individualidade, essa questão única do produto e exclusiva aos produtores dessa área delimitada também, tá bom? Eu coloco ela junto com marca hoje, tá? Patente é importante, software é importante demais da conta, né? Mas eu coloco hoje aí, pessoal, a questão da marca junto com a identidade geográfica como ativo de propriedade intelectual precisava ser melhor visto. E aí o objetivo nosso com vocês é isso. Vocês lembrarem, nossa, eu lembro de marca.
Eu lembro de identidade geográfica. Deixa eu ver aonde eu busco isso. Se vocês lembrarem disso aí, para mim eu já fico extremamente satisfeito. Se você conseguir aplicar, então, na rotina profissional de vocês, né? Observar a possibilidade de que o bioinsumo também pode fazer isso aí, é o objetivo nosso aqui. Tá bom? Por hora, era isso. Beleza? No meu aqui, 8h09. 8h20 a gente retorna, então dá 11 minutos aí, pode ser? Então tá bom, daqui a pouco a gente volta aí e a gente conversa. Valeu, pessoal, até agora.
Fala, pessoal, voltando aqui para a gente romper. Então, falamos da questão da patentes, né, da desenho industrial, do software, que não é um ativo de propriedade intelectual, de proteção industrial, é um direito autoral, mas que a gente aplica, né. Falamos de marca, de identificação, de indicação geográfica, desculpa, tá? A gente tem mais um que a gente chama, tem o direito autoral, os direitos de propriedade industrial, né, que entra o que a gente falou de marca, patente, né, questão da indicação geográfica, e eu tenho chamado de direito sui generis, né, o que é o sui generis? É um escopo da propriedade intelectual, mas ela não entra como direito autoral nem propriedade industrial, tá no meio do caminho ali, né, mas é o INPI quem tem alguma parcela na questão do registro, tá? O que aplica muito para a gente? Proteção de novas variedades de planta. Tá? Mas bioinsumo? Genética? Como assim? Porque quando a gente fala de bioinsumo, pensando no manejo fitossanitário, a gente pensa muito no manejo integrado. O biológico ser papel parte nisso aí, né? Junto com químico, com físico, com manejo alternativo, e entra o genético também, tá? E o que a gente associa, por exemplo, proteção de nova variedade de planta, ou seja, eu tenho uma nova variedade vegetal a partir do aperfeiçoamento de uma planta original, ou do seu processo reprodutivo e produtivo de forma controlada, induzida, né, de forma antrópica também, tá? Então, ele incentiva tanto quem vai fazer isso, os programas de melhoramento, né, os grupos que fazem isso, e, inclusive, se eu consigo registrar isso e mostrar que ele tem esse aspecto inovador, mercadológico, empreendedor, eu posso sim registrar uma indicação geográfica, denominação de origem ou indicação de procedência, e aí na questão de uma marca também para isso, tá? Então é interessante essa possibilidade também. E ainda que às vezes a gente não aplica tanto no ramo do bioinsumo, que é a topografia de circuito integrado, tá? Entra muito na questão de forma geométrica, né? O arranjo de um circuito, né? Normalmente entra essa configuração tridimensional, né, de chip, sensores, né, de leitores, né, porque cada um tem uma forma, né, e dependendo do equipamento que eu vou aplicar, ele entra nessa parte de proteção também. Às vezes, para bioinsumo, a gente não tem tanta possibilidade nessa questão, tá? Enfim, aqui já caminhando para o final do que a gente propõe enquanto disciplina, né, aqui no curso. Por que é importante tudo isso que a gente falou? Né? Desde lá de conceitos de inovação, aplicação em empreendedorismo, usando os direitos de propriedade intelectual como essa ponte entre inovação e empreendedorismo, né? Foi o meu objetivo aqui com vocês, né? Primeiro, o direito obtido por meio da propriedade intelectual, de novo, pensa lá o que é propriedade intelectual. Eu pensei, eu criei, eu me inspirei, eu criei algo que muda alguma coisa, é minha. Eu debrucei tempo, debrucei recurso financeiro, mental, de equipamento, e é meu, eu obtive isso. E quem for acessar isso, eu preciso ter uma recompensa, uma compensação, um retorno, tanto para compensar tudo isso que eu investi, mas também me propiciar fazer mais disso. Tá? Acho que a primeira coisa é isso, essa importância, né? Então, esse retorno econômico é para compensar o esforço, o trabalho, a questão de fortalecer um grupo de pesquisa, um laboratório, um campus, um grupo de estudo, que chegou nisso aí, tá? No desenvolvimento de criações intelectuais para a inovação, que pode remeter ao empreendedorismo também, tá? E aí, quando a gente protege esse direito de propriedade intelectual, por conta desse retorno econômico, eu estimulo mais atividade. Por isso que isso aqui, pessoal, né, o próprio Nietzsche fala muito isso. Só da gente fazer essa divulgação, essa disseminação, isso já é um ganho muito grande. Um ganho muito grande, é um ganho, né? Porque isso não é falado. Queria eu ter tido isso aqui na minha graduação de verdade, gente. Queria muito ter tido isso, essa noção, essa semente, né, essa semeadura, vamos chamar assim, de inovação, de empreendedorismo, né, de propriedade intelectual. Como eu falei, a lei de inovação é de 98, né? Por que demorou tanto, né, para a gente ver isso aí? Então, esse estímulo, esse desenvolvimento de empresas, grupos, seja de ordem pública ou privada, dedicada à exploração dessas criações, exploração econômica, é isso que a gente está falando aqui,
tá? Agregar valor ao doce de Nerópolis, né? Agregar valor a esse software que eu, nossa, suei tanto para desenvolver e ele resolve um monte de coisa. É um novo Waze, né? Sei lá, é um novo, enfim, sabe? Então, a gente precisa verificar essas possibilidades, tá? Outra, e aí já entrando na questão que a gente propõe também da parte legal, tá? Os estados, eles vão promulgar leis, né, e são signatários de tratado ou convenções, como a gente usou lá, a Convenção de Estocolmo, né, lá na primeira aula nossa, tanto nacional quanto internacional, que rege direito de propriedade intelectual. E tem porquê. E hoje, principalmente nessa briga que a gente está vendo aí dos Estados Unidos contra o resto do mundo, né, praticamente, vocês vão entender por quê. Primeiro, eu formalizando isso, legalizando, eu incentivo várias formas da minha atividade criativa ter essa possibilidade de ser inovação e atingir o mercado. Com isso eu protejo, eu vou fazer, eu escolho o que eu quero fazer, eu escolho para quem vender, eu escolho como fazer e por aí vai, né? Outra, reconhecimento oficial dos criadores ou inventores ou de quem detém esse registro, e aí a gente pega o que a gente falou agora ali do açafrão de Mara Rosa, o doce de Nerópolis, é um reconhecimento que marketing nenhum, às vezes depende do que a gente faz, vai conseguir entregar, né? Isso é interessante, daqui a pouco a gente vai abrir, criação de um banco de dados de informações sobre inovação. Hoje, no Brasil, nosso principal banco de dados é do INPI, a gente vai ver daqui a pouco, tá? E é muito interessante que vocês façam essa busca até para enriquecer o TCC de vocês, a parte de revisão, de possibilidade de eu aplicar meu TCC nesse quesito inovador, empreendedor, tá? E aí, pessoal, promove um desenvolvimento tecnológico do setor, dos bioinsumos, da agricultura, do manejo integrado de praga, doença, de planta daninha, se for o caso, do processamento de algum alimento, ou do uso do bioinsumo em algum processo, tá? Então, estou difundindo essa parte técnico-científica, cultural, e aí entra a parte importante. E se eu estou entregando para o mercado, a parte comercial também. Inclusive até com reconhecimento internacional, desenvolvimento desse comércio internacional também. Então, essa é a importância da propriedade intelectual enquanto legislação. E no Brasil, quem toma conta disso, como eu falei, é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial e Propriedade Intelectual, ou Proteção Industrial também, tá? Ela faz a análise dos pedidos, a parte da gestão, a parte da manutenção, tá? Inclusive de orientação acerca de patente, marca, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador e a topografia de circuito integrado. Ainda, ele traz para a gente essa informação tecnológica, principalmente com o banco de dados de patentes e outros ativos de propriedade intelectual, tá bom? Ainda, cabe ao INPI tudo que for contrato de transferência de tecnologia que você tem da sua patente, do seu software, a questão da cessão da sua marca para alguém usar no produto lá, é ela quem vai fazer essa questão contratual, né? Direito, transferência, cessão, tá? Incluindo de franquias, né? O INPI também tem essa participação, tá? Em relação à variedade de planta, o INPI ele só registra o final, o nome e o que vai ser, e de quem que é. Mas quem vai fazer toda a análise, a identificação, a verificação é o Ministério da Agricultura e da Pecuária hoje, né? Não é mais abastecimento que vai fazer isso, né? Junto ao CTN Bio, né? Também para fazer isso aí, tá? E como a gente falou lá na primeira aula, em relação ao direito autoral, né, de livros, filmes, novelas, músicas, obra de artes plásticas e tudo, aí vai de acordo com o tipo de obra. A literária, científica e artística vai na Biblioteca Nacional, como a gente falou. Composição musical, na Escola de Música lá da Federal do Rio de Janeiro. E desenho, pintura, escultura, litografia, artes cinéticas, e por aí vai, a Escola de Belas Artes também da Federal do Rio de Janeiro. E, de novo, por que a Federal do Rio de Janeiro? Porque quando a gente teve os primeiros registros, né, desse tipo de material, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, e é onde detinha toda essa informação, tá? Em relação à propriedade intelectual, aqui está a legislação, de novo, eu não vou decorar a lei, não vou questionar a lei de uma, não, é para saber onde buscar se entrar nessa seara aí, tá? O Brasil hoje ele tem um conjunto de lei que normatiza essa questão da inovação, da proteção da inovação enquanto direito de propriedade intelectual, tá? Por exemplo,
A lei da inovação, a primeira, né, que ela atribui exclusivamente... Professor, a sua apresentação não está aparecendo para a gente. Sério isso? Uai, gente, o que foi, será? E agora? Agora sim apareceu. Uai. Tava passando aqui, não vi. Vamos lá, deixa eu voltar aqui rapidinho, a gente já falando, né? Então, por que que é importante? Igual a gente falou, né? Igual a gente estava conversando, era o que a gente discutiu dessa importância, e de vocês também tem essa possibilidade, tá? A questão a nível legal, mercadológico, de trazer essa importância também, tá? Da propriedade intelectual, conforme a gente falou, incentivo para a pessoa fazer mais, o reconhecimento desse produto, desse processo, dessa patente, o banco de dados de inovação que facilita muito, por exemplo, mas se fulano está fazendo essa técnica, por que eu vou fazer a mesma coisa? A não ser que eu sei da informação o que eu posso melhorar, fora isso, por que você vai fazer o mais do mesmo? Não tem porquê, né? E a promoção dessa questão tecnológica de onde a gente está instalado, tá? Aqui, como eu falei, essa questão do INPI, o que ele vai fazer, inclusive essa parte de gestão de contratos de transferência de tecnologia, tá? Quem registra direito autoral, que é diferente da questão intelectual industrial que a gente falou, até chegar na legislação que eu estava conversando com vocês, tá? Então, tem essas leis aí. Então, a Lei da Inovação, de 96, ela discorre principalmente sobre patente, marca, desenho industrial e indicação geográfica, que tem aqui, lá em 1996, a primeira, tá? Sobre direito autoral, eu tenho lá em 1998. Sobre software, 1998. Sobre variedade de plantas, por conta a gente já tinha a CTN-Bio trabalhando e sofrendo com a questão dos organismos geneticamente modificados lá em 96, mas aí a gente vai ter uma legislação em 97 para auxiliar isso aí, tá? Topografia de circuito integrado mais recente, né, 2007, e aí a gente vem a questão das penalidades da questão da propriedade intelectual, tá? Lá de 2011, principalmente a questão da concorrência desleal e da concorrência em critérios de inovação. Isso aqui é importante quando a gente pensa em empreendedorismo, que abrange a questão de propriedade intelectual, tá? E a parte de contratos, de transferência de tecnologia, né, dessa gestão econômica da propriedade intelectual, olha que engraçado, ela é antes, bem antes, década de 60, 94, 1958, tá? Então, já, querendo ou não, o Estado brasileiro já tinha essa noção econômica da propriedade intelectual. O que faltava era normatizar isso aí, legislar para facilitar isso aí, tá? E aqui essa última para penúltima parte do que a gente propõe para vocês aqui, transferência da tecnologia. Como o nome fala, eu levar minha tecnologia para quem precisa. Só que muitas das vezes eu, enquanto na minha UTT da CBio aqui em Hidrolândia, eu não consigo maximizar minha produção para entregar bioinsumo para todo mundo. Eu vou me tornar parceiro de uma empresa, de um grupo de produtor que detém uma tecnologia ou uma condição financeira para maximizar isso aí. E aí eu falo transferência de tecnologia. Mas muito cuidado, tá, pessoal? Que era a professora Paula Martins, né? Hoje ela está lá no IFSP de São Carlos. E ela fala, eu não posso confundir transferência de tecnologia, PI, tecnologia, com patente. Patente é um tipo de direito de propriedade intelectual que protege a tecnologia. Eu tenho outras, tá? Eu tenho outros ativos que protegem a minha tecnologia, o software, a marca, tá? E se essa patente me promove, por exemplo, a produção de um produto ou um subproduto exclusivo da minha região, é uma indicação geográfica também, tá? Então, por isso, o nome comercial, marca, a própria questão da indicação geográfica, elas são uma parte importantíssima para essa questão de transferência de tecnologia também. Não é só patente. Então, não vamos confundir ou começar a falar, não, eu faço inovação porque eu faço patente. O Walter, ele ajuda lá a desenvolver software, ele não faz inovação, faz sim. Inovação faz em sala de aula. Eu nunca vou esquecer a fala dessa professora do IF no evento, que não se faz inovação em sala de aula. Jamais, eu faço inovação todos os dias. Numa sala do ensino médio, se precisar, tá? Então, não é só patente. Não é porque eu estou desenvolvendo software ou desenvolvendo patente que eu estou fazendo inovação e o outro registrando marca, não tá. Então, muito cuidado, tá? Para não cair nesses vícios aí, tá? Então, transferência de tecnologia envolve tudo. E o que é interessante quando a gente fala transferência de tecnologia com propriedade intelectual?
E aí ajuda a tirar algumas dúvidas que a gente vai discutir daqui a pouco. E por que eu deixei para a última aula? Que eu vi que lá na primeira aula teve gente me perguntando ou tirar dúvidas do conteúdo de hoje. Foi de propósito que eu não respondi. Né? Eu falei, não, às vezes é até injusto com os outros que estão seguindo o rito, né? A liturgia da palavra aí. Né? Então, por isso que eu deixei para hoje, tá? A gente vai abrir esse espaço aí. E aí a gente tem esses princípios comuns. Primeiro, o criador da propriedade intelectual, ele pode adquirir direito sobre a sua obra, a sua criação, a sua tecnologia, tá? Só que o direito que ele tem nessa obra, ele não vai ter exploração econômica. A não ser que você, Walter, quando for registrar sua patente, você também detenha um registro de empresa ou indústria, que no Brasil é o CNPJ, e ele será o responsável econômico, legal, o titular, que vai responder, dos direitos sobre essa obra, criação, tecnologia, que você vai entregar no mercado, ou você vai ceder ou vai licenciar para terceiro. Por isso que autor não tem a condição, a possibilidade de registrar uma patente. Ele vai ser autor, ele pode depositar, mas ele jamais será o titular. Ele não é o responsável jurídico, econômico. Titular tem que ter CNPJ. Isso. E autor, CPF. Professor, uma dúvida. Diga. Uma patente, quando uma empresa encerra suas atividades, ela perde a validade? Não. A patente só perde a validade quando passar 20 anos, ela entra em domínio público, a tecnologia. Se a empresa quebrar, ela fechar e tudo, o dono da patente, o autor da patente continua vinculado, a não ser que você transferiu a totalidade da inovação, do registro da patente para essa empresa que fechou. Aí, nesse caso, se a empresa ela fechou, o registro ele cai também, porque a empresa não vai pagar mais a patente, se for o caso. Mas, por exemplo, a empresa quebrou com 5 anos de vigência da patente, ele pagou até esse 5º ano. O próximo ano tiver paga, ela ainda detém essa patente, dependendo da empresa existir ou não. A partir do momento que ela não paga, ela perde o registro. Uhum. Beleza, então, para a gente concluir, então, o que a gente discutiu nesses 3 encontros aí. Qual o papel da propriedade intelectual para a inovação no empreendedorismo? Tá? De novo, eu coloco a inovação, a propriedade intelectual como uma ponte entre a inovação, esse conhecimento, essa teoria, essas possibilidades, a propriedade intelectual junto, isso aí o empreendedorismo entrega essa inovação para quem precisa no mercado. Primeira coisa, protege a exclusividade dessa inovação, de quem está criando. E protegendo, ele resguarda essa pessoa, tanto do aspecto legal, econômico, de reconhecer, tá? Impedindo que o concorrente use isso ou aproprie de forma indevida, sem autorização. Tá? De novo, quem vai fazer isso aqui, quando vocês tiverem registrado a tecnologia de vocês enquanto titular, é uma empresa. Não é você, CNPJ, CPF se defendendo lá. Tá? Outra importância interessante, tá? Aumenta o valor do negócio. Eu vou vender açafrão. Tudo bem. Açafrão de Mara Rosa. Ó, já tem a identidade, indicação geográfica embutida aí que aumenta, né? Açafrão de Mara Rosa com a questão da produção utilizando bioinsumos como estimulante de crescimento radicular das gingiberáceas, né, que é as plantas aí do açafrão, tá? Parente do gengibre. Também, tá? Ou seja, ele aumenta o valor do seu negócio, agrega valor, e aí a gente vê muito que empresas, elas têm uma cartilha, um portfólio bastante robusto, né, de propriedade intelectual, e isso vende fácil, isso, como é que fala? Valoriza muito a empresa. A Coca-Cola é um exemplo, né? A gente vê muito isso aí também, tá? E é interessante porque isso demonstra uma questão estratégica, né? A visão de longo prazo que, não, se eu estou usando essa marca, eu estou pensando no meu produto no mercado pelo menos 10 anos. Com certeza em 10 anos. E se der certo, eu vou renovando para mais 10, tá? Então, a gente vê isso aí também com a geração de receita. Ainda não, por mais que eu tenha exclusividade, um período que é só minha essa tecnologia, ela fomenta a competitividade de forma legal, de forma leal, tá? Uma garantia de que essa ideia está protegida, a empresa pode até usar, mas eu sei que vai usar porque eu cedi, eu transferi, eu licenciei, eu estou participando,
E aí favorece até essa questão do investimento lá em ciência, pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica para esse pessoal aí, para esse autor, tá? E aí ter respaldo jurídico, melhor ainda essa questão. Saber até onde pode ir, até onde eu consigo retirar isso aí também, tá? Então foca nesse crescimento, nessa permanência, né, do negócio aí. Vamos inovar, vamos ter ideia e tudo, mas não basta só isso, a gente tem que proteger. E proteger no empreendedorismo meio que é resultante dessa equação. Tá? Então, isso é muito interessante. Eu quero muito deixar isso, espero que vocês lembrem disso, né? Então, não é só inovar, não é só fazer inovação, tem que proteger. A gente ver isso aí. Por quê? Muito empreendedor comete o erro que vai só na questão da ideia. Não, eu tenho uma ideia de vender o morango do amor, não sei o quê, embalado, e isso vai. Chega uma hora que está todo mundo produzindo isso aí, vai que foi uma ideia minha. Até onde se prova que ela foi sua mesmo, se perde, né? E aí o mercado fica saturado e você não vai ter a remuneração indevida. Então, deixa de lado essa proteção. E aí entra, dos últimos 5, 7 anos para cá, o aumento de empresas especializadas na questão da propriedade intelectual e na gestão dessa propriedade intelectual, que vai cuidar tanto desse, nossa, eu tenho uma ideia, será que ela pode ser inovação? Ele vai te dar essa possibilidade, essa pesquisa, a chamada busca de anterioridade, essa verificação. Vou registrar, já vai ter isso aí também para entrar em contato com o INPI para verificar, eu quero registrar no Mercosul, vai observar isso aí também, tá? Então, pessoal, não é garantido só criar algo novo, uma ideia de algo novo, a gente tem que garantir que você consiga colocar isso de forma concreta e você resguarde isso aí também pela proteção, tá? Então, é muito interessante que o empreendedor, o pequeno empreendedor, tem essa noção também, tá? Exemplo, a marca, né? Igual eu falei, hoje é um ativo mais importante dentro da propriedade intelectual, tá? Eu preciso registrar a marca numa empresa, principalmente uma empresa grande aí, né, que tem aí unidades em 3 estados diferentes do Brasil. Por quê? Para que terceiro não se aproveite da reputação que a minha marca construiu e divulgou do meu produto e ele usa, né? É o Nero, né, que a gente falou, o Oreo, o Carrefour e por aí vai. Tá? Da mesma forma, a tecnologia que você julga inovadora, ela vai ter uma vantagem competitiva real se eu tenho um software ou uma patente que assegure essa novidade, essa aplicação industrial, esse resolver o estado da técnica, o problema do estado da técnica. Por isso é importante a gente ter essa questão do registro. Ainda, se eu não protejo, né, se eu divulgo, se eu, por exemplo, vou fazer uma reunião num dia de campo, num congresso, e eu não protejo isso aí, não faço, por exemplo, que depois até pode ver com o Zé Neto, se tem alguma tecnologia envolvida no TCC de vocês podem requerer uma defesa fechada. O que é a defesa fechada? Só com os membros da banca, independente de ser presencial ou virtual, e os membros da banca assinam um termo de sigilo, confidencialidade e não publicação, tá? Porque você quer registrar isso. E por mais que eu sei a sua tecnologia, eu jamais vou me apropriar dela, só porque eu estou na sua banca, né? Eu assinei um termo e ele tem validade legal, e a FGM tem isso também, tá? Então, sem proteção pode ocorrer situação como uso indevido da marca, concorrência desleal, cópia, perda do mercado e dos lucros, ação judicial de terceiros, entre vários outros prejuízos. Se a gente fizer uma lista aí, aparece bastante, tá? Pessoal, isso era o que eu queria trazer para vocês enquanto material, tá? Para a gente discutir, para a gente ter essa questão dessa utilização dessa importância, tá? Para terminar aqui, eu só quero mostrar para vocês a questão de onde buscar, tá? Então, aqui eu fui no Google, tá? Mas é o INPI, o site dele, onde eu tenho esse banco de dados de inovação. O INPI, ele já abre aqui, na própria página inicial, a questão dos ativos. Marca, patente, então marca, proteja o nome, a imagem ou outro sinal que identifique o seu produto ou serviço, tá? Patente, garanta a exclusividade sobre a sua invenção ou modelo de utilidade ou processo, né? Desenho industrial, proteja o aspecto ornamental do seu produto, como forma e estampa, né? A indicação geográfica, reconheça o nome geográfico como denominação de origem ou indicação de procedência, seja para produto e serviço. O software, né? Registre o software e comprove de forma segura a sua autoria. Topografia do circuito integrado, como a gente falou, os contratos de tecnologia e materiais aqui, inclusive para aprimoramento, né? Aprofundar nessa área.
Eu vou entrar aqui, por exemplo, vou entrar na patente primeiro, para ter essa busca, tá? Então, ele faz aqui, por exemplo, um passo a passo, o que que eu vou fazer. Hoje, o meu foco com vocês é esse banco de dados de patentes, tá? Aqui ele aparece o que a gente usa pelo NIT, né? E ele abre aqui esse dado. Lá você pode cadastrar, normal, pelo Gov, ou fazer um cadastro aqui, mas quando depende do que você vai buscar. Eu vou aqui em patente, tá? O que que eu vou fazer? Por exemplo, vou buscar nos processos algo referente a... Deixa eu ver se tem bioinsumos, alguma coisa, tá? Tem no... Aí aqui é como se fosse buscar lá no periódico da CAPES, né? Título, resumo e tudo, eu vou buscar no título, para ver se tem alguma coisa, tá? Aí a gente pesquisa aqui, ó, tem 6 processos, e olha que engraçado, de 2020 para cá. Isso já é registrado, já tem um pedido aqui, esse código aqui, BR de Brasil, o 20, que ele vai para patente de... Como é que fala? De invenção, o 10 é um processo, o ano do registro e o código, né, o protocolo do INPI, tá? E, por exemplo, ele vem um fermentador asséptico para bioinsumo, sistema de produção de bioinsumo para propriedade rural, né? Olha, isso aqui me mata de raiva, né? Disposição construtiva de bioreator biológico descartável e método de monitoramento físico-químico de bioinsumo por termocromia e espectrometria. Isso aqui é um título, gente. Isso aqui, se eu reduzo ele pela metade, é uma marca. Então, isso aqui, a gente tem que saber vender também. Da mesma forma, isso aqui, módulo fermentador asséptico para bioinsumo, isso é muito generalista. E é proposital, pessoal. Eu não vou deixar no título já apresentar a minha tecnologia, que é o que o pessoal fez aqui. É um monitoramento que usa termocromia e espectrometria. Uai, aqui então eu já consigo... Ou seja, eu nem preciso abrir o processo, mas eu sei que ele fez isso aqui, né? Processo de fabricação e nutrição de bioinsumo agrícola, fertilizante para planta, enfim, né? A gente observa isso aqui. E aí, se você clica no pedido, por exemplo, estou trabalhando com bioinsumo, eu vou ter acesso aos documentos, tá? Para fazer isso aí. Aqui o documento publicado, né? Então, ele vai trazer essa informação. Se for público, você vai acessar. Se não for, deixa eu ver se ele vai até baixar. Acho que não, porque não está no prazo do... Ah, vai abrir. Acho que abre por conta da questão do NPI, né? Não vai abrir. Por que ele não abre, pessoal? Porque ele ainda está na questão da vigência da patente, né? Ou seja, o documento está lá, está tudo certo, né? A questão do bioinsumo, igual a gente falou, né? Para fazer isso aí, mas a questão de acessar o documento da tecnologia a gente não vai encontrar. Peguei aqui um bioinsumo, né? Um biocontrolador, perdão, no resumo agora, porque vai ter o resumo. Aqui é para... Aí agora aumentou. Né? São cerca de 136 aí, bem recentes também, interessante, eu até ver o primeiro aqui de quando que é. 1991, rapaz, olha só, o tricoderma para degradar celulose ou hemicelulose. 1991 mais 25, já foi faz tempo? Já foi, né? Então já está em domínio público isso aqui, esse processo então, o pessoal já está firme e forte, né? O que eu tenho hoje, né, de mais atual aí na questão do tricoderma? Tratamento de plantas e biodefensivo, multiplicação massal, isso aqui acho que tem até um pessoal de Rio Verde, né, que encaminhou ele, né, o pessoal lá Laerson também, bioinsumos, bioestimulante, ou seja, nessa área de bioinsumo. Então, voltem os olhos para cá, digita aqui no banco de busca aqui, o composto ativo, se for o caso, o método, alguma palavra-chave fazer essa busca. Interessante, pessoal, façam isso, para a gente ter essas possibilidades. E outra, pensem em TCC de vocês como ativo, inovador, tá? Mesma coisa de marca aqui, ela tem essa possibilidade também. Aqui no INP ele mostra para a gente, né, o que vai seguir, passo a passo para registro, perguntas e respostas, e eu venho aqui para base de dados, tá? O que a gente pode verificar aqui, né, dentro da busca, da base de marca, da pesquisa básica? A marca, o titular, então, por exemplo, se eu for por empresa, eu posso verificar, tá? A gente vai vir pela marca, tá? Por exemplo, deixa eu pôr aqui um nome, deixa eu pôr pneu, que era o exemplo lá, vamos ver se aparece alguma coisa. Aqui, essa foi boa, já foi na linha, foi indeferido. E indeferido, por que foi indeferido? Agora, vocês sabem, né? Eu não posso registrar pneu para, por exemplo, provavelmente era comércio, importação, exportação de alguma coisa, mas o danado pôs pneu. Desconhecimento, né? Ou seja, aqui, ó, Pneumax. O que acontece? Ele desconhecia isso, ele perdeu dinheiro,
né? Aqui, ó, foi indeferido o pedido, né? Aqui, ó, não são registráveis, né, como marca, reprodução, imitação ou todo em parte, ainda com acréscimo de marca alheia registrada para distinguir ou certificar o produto ou serviço idêntico. Provavelmente ele usou aqui pneu, alguma coisa, mas não fez essa separação, tá? Então vai ser indeferido mesmo, né, para fazer isso aí. Deixa eu pôr aqui agora, usar o tricoderma. Não vai. Por que que não vai? Eu não posso registrar tricoderma, né? Para ver se, primeiro que é um nome, uma taxonomia, né, de um fungo, a gente não vai ter esse. Mas agora se eu coloco aqui o tricodermil, foi o primeiro registrado, né, a base de tricoderma. Aí eu tenho a marca, né? Aí eu registro de marca em vigor, hoje está com a Koppert, né? Até então começou exatamente com a Itaforte, né? Antigamente, a Koppert comprou o núcleo de pesquisa da Itaforte, né, e fortaleceu aí. Aí aqui responde, né, alguém me perguntou, se a patente, né, a empresa quebra, eu vou agora complementar, a empresa foi comprada por outro grupo, né, essa marca, ela é arquivada e a nova titular aí, que é a empresa, se ela apresenta isso aí, ela renova esse registro. Oi? Tudo bem? Então a gente observa isso aqui. Então faz a busca. Quer ver? Vamos ver aqui. Oreo. Olha aí. Mesma coisa, né? A Kraft aí, né? A Great Brands aí ainda tem o registro. E o que acontece? Olha desde quando, pessoal? 72, 86 e está em vigor, porque ela vai pagando essa vigência a cada 10 anos de uma marca. Tá bom? Para a gente ter isso aí também. Uma marca de renome, por exemplo, vamos pôr aqui Carrefour, vamos ver o que aparece. Mesma coisa, registro de marca em vigor desde 1975 no Brasil, tá? Mostrando tudo que está relacionado a essa marca. Faça essa busca se vocês quiserem registrar alguma coisa, tá? Marca, patente, tudo. É interessante vocês terem essa possibilidade, tá? Gente, desculpa, por fim, rapidão, para eu mostrar, senão a Luísa me dana comigo, né? Pessoal, quem faz isso no IF Goiano? O NIT, tá? Como que eu sei do NIT? Tem materiais, né? Eu fico à disposição também. Joga NIT IF Goiano no Google lá, já vai direcionar para o link do IF Goiano, tá? E aqui vai abrir para vocês essa questão do NIT, tá? Hoje quem responde, né, dentro da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, pela parte de inovação, é a agência do IF Goiano, né, de inovação, e o NIT é quem põe a mão na massa nessa questão somente do registro, né, nessa disseminação, né, para fazer isso aí também, tá? Pois acessem aí a questão do NIT, né, do que o IF Goiano tem registrado, como proteger uma invenção, tá? Então fica aí para vocês também o NIT do IF Goiano e convido vocês, se tiver alguma dúvida, né, para entrar em contato também, né? Tem a Luísa, a professora Márcia De Fazio também, que são bastante animadas, né, com essa questão aí da inovação e que nessa disseminação da atuação da inovação para o IF Goiano. Era isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção primeiro, segundo desse nosso encontro de hoje. Se tiver alguma dúvida, a gente fica à disposição. Alguma coisa aí que vocês queiram comentar? Diga, Flávio. Ô, professor, você lembra o nome da empresa que você falou que lá em Goiânia tem uma criação de joaninha? Luna Green. Luna Green. Não, é Biogin. Então é a Biogin hoje, isso. Uma das duas. Pronto, valeu, Hanna. Luna Green, acho que era a empresa da Risa quando juntou com ela. É isso mesmo? Não, a Luna Green é de cosméticos, a Biogin que é de produção então, pronto. de amigos naturais. Eu participei só da documentação de registro. Pronto, então. Obrigado, Hanna. Okay. Muito obrigado. Tudo bem, pessoal? Diga, Danilo. Pode falar, quem levantou a mão. Não, ele colocou ali o nome do Biogin. Pronto, valeu. Fala para eles que vocês escutaram deles na especialização do IF Goiano, porque foi um projeto, inclusive, em Embrapi, né, que promoveu aí. Eles estão até na questão do registro, né, de bioinseticidas,
utilizando extrato naturais de plantas, né? Uma parceria da Biogin com o pesquisador de Urutaí, professor Flávio, né? Lá da entomologia de Urutaí. Eles estão aí nesse registro também desses bioinseticidas, bem interessante. Tudo bem? Minha vez agora, então, né? Vamos lá para a parte de dúvidas para encerrar a aula, né? Por que eu não respondi antes? Porque, igual eu falei, logo na primeira aula já teve gente querendo tirar dúvida de conteúdo de hoje. Eu falei, não, tá com muita sede, né? Vamos calmar um pouquinho aí, né? Ler o material, esse momento de discussão, por isso que eu não respondi, tá? Alguns casos, vou responder. Agora que passou toda a parte de conteúdo e vocês têm um prazo, né, para cumprir as atividades, eu vou voltar em cada e-mail que me enviar, pode ficar tranquilo. E lá, de forma individual também, eu vou comentar. Alguns lá até faz a questão achei interessante, né, a contestação, e legal, bom, mostrou que vocês prestaram atenção, foram no material, né. Tinha duas, uma lá estava repetida, acho que foi o Felipe logo no início falou, pedi para o pessoal organizar. Teve um também que estava com a alternativa correta trocada, eu pedi para observar isso aí também, tá? Então, tudo que foi e-mail que está comigo, tá lá ainda, eu vou responder, tá? Até no máximo aí, início da semana que vem, considerando que toda a parte de conteúdo foi aplicada, por isso que eu não respondi antes, tá? Era a minha justificativa. Deixo a palavra a vocês, podem ficar à vontade. Professor. Diga, Walter. Deixa eu falar para o senhor. Eu estou tendo dificuldade eu tive dificuldade na disciplina unidade 1 e na unidade 2, relacionado às questões avaliativas lá. Inclusive, eu sigo a sequência, eu estudo o primeiro módulo 1, unidade 1, para no final fazer a avaliação. Faço. Aí, depois que tem a aula, e eu ainda revejo, eu assisto novamente a aula gravada e parto para a segunda unidade. Tive dificuldade também na unidade 2. Inclusive, até contestei duas perguntas lá. E eu sei que o senhor tem tempo para responder, eu sei que é corrido, é muita a tarefa, e nem fiz a segunda opção. A primeira unidade, eu respondi, porém sumiu minha resposta, voltou a 0. Aí eu fiz novamente, de 5 eu acertei 2. Na unidade 2, eu fiz a primeira tentativa, acertei 3 e fiquei em dúvida em 2 questões, não quis contestar. Mas já na segunda tentativa, contestei duas perguntas, inclusive enviei um e-mail para o senhor, né, e não respondi. E estou ansioso por fazer a unidade 3. Uhum. Estou tendo assim, essa dificuldade. Não sei se eu poderia dar uma sugestão aqui, como discente, mas seria interessante nas questões, como não repete na segunda tentativa, as mesmas perguntas, se fosse elencado abaixo da pergunta a resposta correta e onde eu encontrar essa resposta. Porque simplesmente lá só aparece assim, atingiu 0 de 2. Não fala onde eu poderia buscar essa resposta para confirmar realmente que eu errei. Eu não sei se eu posso dar essa sugestão, tá? Mas assim, eu fiquei com muita dificuldade. Tá. A questão, não sei não se aparece, porque no IF a gente tem um Moodle dos cursos EAD, que é o caso de vocês, e dos cursos presenciais. É a primeira vez que eu trabalho com o Moodle EAD, né? O do presencial que a gente usa, inclusive para complementar a carga horária, né, dos cursos presenciais, a gente usa a atividade EAD conforme o regulamento prevê, né, a legislação. A gente põe a atividade e aí lá tem a questão do feedback, né? Os meninos fazem lá, respondem lá, falam, não, resposta era AD por quê? Alternativa falsa por conta disso, disso e disso. Mas e não até aparece, mesmo não. Eu lembro de passar, pelo menos assim, eu não sei se é a própria, não sei se é o... Não tem. Inclusive, eu estou concluindo um estudo também no FG Goiás, Instituto Federal Goiás, e lá tem, toda vez que responde uma questão, aparece feedback embaixo. Uhum. Eu achei estranho que o F Goiano não aparece. Aí fica buscar essa consulta, realmente, se estava errado mesmo. Tá entendendo? Entendi. A sugestão que eu estou dando aí. Sim, interessante. E aguardo ansioso o parecer do senhor aí. Muito obrigado pela atenção. Nada. Excelente aula. Maravilhosa. Valeu, As 3 aulas, uma cumprimenta a outra e excelente aula.
Obrigado, Walter. Aí lá no e-mail a gente vai conversando por lá também, já fica o contato. Se servir para alguma coisa também, fica à disposição. Assim, se eu puder também me passar o e-mail aí da responsável faz um registro. Eu vou te mandar eu vou responder seu e-mail, eu te mando lá o Instagram dela e o WhatsApp também. Não, obrigado. Eu te mando sim, Walter. Alguém mais, pessoal? Ô, professor, o seu zap tá, o telefone zap, não sei se pode informar também, ou o próprio e-mail a gente pode te chamar para conversar, se for o caso? No e-mail. Tá, Eu prefiro no e-mail, aí se for coisa mais específica a gente depois organiza. Mas tá pode ser no e-mail mesmo. Perfeito, obrigado. Por nada. Uhum. Algo mais, pessoal? Eu acho que a Isabela, né, que tá aqui, não sei se é a Isabela ou a Karen, da minha parte, então era isso, né? Seria esse momento para. Oi, Isabela, bom revê-la aí. Tá Olá, bom? professor, tudo bem? Filhote já tá maior que você, né, capaz? Tá sim. Isabela, da minha parte é isso. No seu nome eu queria agradecer aí a equipe, né, a Lídia, ao José, a Karen, a você também, né, todo o apoio aí, toda a disponibilidade que vocês tiveram desde antes, né, de elaborar esse momento. E fica à disposição aí para turmas futuras e a gente organiza. Certo, professor. Nós que temos que agradecer, então, em nome da Secretaria de Lato Senso, agradecer ao professor Leonardo por mais essa aula, né, que encerrou o nosso semestre com chave de ouro. E queremos agradecer por todos os conhecimentos que foi compartilhado durante essas semanas. Digo mesmo, aprendi muito aqui com vocês também, gente. Pessoal, mais sucesso para vocês, né? Mais realização aí dentro do curso, né? Boa apresentação para quem for atender o prazo para defender o TCC, né? Precisando de membro capanca aí nessa área de inovação, fitopatologia e similares aí, pode contar com a gente, né? No que puder contribuir, eu fico à disposição. Mas se eu não souber contribuir, a gente vai de atrás, pergunta para alguém que saiba e a gente passa o contato também. Obrigadão, pessoal. Boa sorte para todo mundo aí. Boa noite a todos. Vou parar a gravação. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.